Senhor eterno, vem com tua graça. Graça e paz, boa noite, estamos ao vivo, compartilhando aqui um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que a gente tem carregado. O propósito aqui não é simplesmente uma pregação, mas o propósito aqui é mostrarmos, como nós caminhamos com o Espírito Santo, como nós caminhamos com Jesus, a maneira que nós queremos, entregar, dar aquilo para as pessoas que creem. Nós queremos dar aquilo que recebemos de Jesus. Esse é o nosso propósito aqui nas lives, esse é o nosso propósito de vir, para a gente vir aqui. Nós oramos para vir aqui, nós nos guardamos para vir aqui. Então, aqui é o momento onde o Senhor vai trazer revelação da sua palavra. Essa revelação crida, ela colocada em prática, ela dá uma dimensão sobrenatural de como nós conseguimos viver com essa paz que Jesus traz, com essa fé que Jesus tem nos dado, com esse entendimento, com essa direção. Então é muito maravilhoso o que nós temos aprendido e o que nós temos, como nós temos vivido. E o tema dessa noite é um tema muito profundo, um tema muito tremendo, que você guarde ele no seu coração. Nós seremos breves, mas assim, coma tudo que você puder nessa noite, receba aí da inspiração, amém? E o tema é convencido na presença e na ausência. Eu quero, explicar algo de Deus para a sua vida hoje, que você possa receber isso no teu espírito, amém? Há um convencimento que vem do Espírito e não do homem, e não do que está acontecendo, não do que estamos construindo, não da vida que temos. Isso que a gente está vivendo é um resultado daquilo que Jesus fez aqui dentro, amém? Então não é algo assim, nós não vivemos pelo resultado, nós vivemos pelo início daquilo que foi colocado aqui dentro, daquilo que foi convencido, nós fomos convencidos pelo Espírito Santo, a viver como nós vivemos. Não foi simplesmente um ensinamento, mas foi um convencimento, nós fomos convencidos por ele. E Jesus fala muito sobre isso e nos dá um ensinamento muito tremendo também. Eu quero que você abrace esse ensinamento hoje aí na sua casa, use ele essa semana, experimente isso profundamente, porque isso vai te levar a grandes resultados, não para que você viva por eles, mas para que você entenda que tudo começa dentro de nós, aqui no Senhor. O Senhor faz dentro de nós, Então, convencidos tanto na presença como na ausência. João capítulo 16, nós vamos começar a leitura ali no capítulo 16 do versículo 1. Tanto na presença como na ausência. Ou seja, o Senhor vai nos dar um entendimento aqui tão tremendo que, traz o convencimento da parte do Espírito Santo para a nossa vida, ao qual nós não vivemos pelas coisas que estão acontecendo de bom na nossa vida, pelas coisas que estão acontecendo na presença de Deus, e também pelas coisas que acontecem às vezes de ruim. Não é essa motivação da nossa caminhada com Deus, não é essa motivação da nossa busca, em cumprir aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. A nossa motivação é ser convencido pelo Espírito Santo, e os resultados, eles são resultados daquilo que nós fomos convencidos. O primeiro lugar aqui no capítulo 16, Jesus fala sobre as perseguições, ou seja,
Imagine alguém sendo perseguido, imagine alguém passando dias difíceis, aflições, lutas, problemas. Aí eu pergunto para você, como adorar em dias difíceis? Como adorar em momentos difíceis? Se eu me convenço pelos resultados e pelas coisas boas que têm acontecido, quando começa a acontecer coisas difíceis, problemas, o meu convencimento vai ser aniquilado. Eu vou deixar de acreditar porque eu estava me movendo pelas coisas visíveis, pelos resultados da obra, pelos resultados da fé. E Jesus está dizendo aqui no versículo 1, ele disse: tenho-vos dito essas coisas para que vocês não se escandalizem, não se desesperem, não deixem de acreditar, não deixem de confiar. Ele diz aqui que chegará um tempo, no versículo 2, que expulsar pessoas, pastores vão expulsar das sinagogas, pensando que estarão fazendo uma obra, um serviço para Deus. Olha como é forte e poderoso isso. Se nós não nos atentarmos para o convencimento do Espírito, andarmos através do Espírito Santo, pela revelação dele, sem perceber, de repente a gente vai acabar perseguindo pessoas, ou falando de ou falando de outra pessoa, não entendendo a obra que o Espírito Santo está fazendo em tal pessoa, a gente acaba dizendo, olha isso e aquilo. Então a gente, em vez de ser um instrumento de Deus na vida das pessoas, a gente vai acabar perseguindo as pessoas. E olha o que é interessante, quando você persegue alguém, fala da pessoa, diz que está certo ou está errado, quando tem essa perseguição, as pessoas às vezes ainda pensam que estão fazendo uma obra para Deus, e vai chegar esse tempo. Então Jesus fala aqui que é muito importante nós estarmos ligados na questão do Espírito Santo, para quando acontecerem algumas coisas tristes, algumas aflições, alguns problemas, nós não perdermos o foco da adoração a Ele e não desanimarmos por tal coisa acontecida, mas continuarmos caminhando e convencidos pelaquilo que o Espírito Santo tem feito dentro de nós. O foco, o propósito, andar na caminhada espiritual tem que ter o convencimento do Espírito e não dos resultados, se são bons ou se são ruins. Se eu não estou sentindo vontade de adorar, eu me sinto fraco. Se eu estou sentindo vontade, é o Senhor que está aqui. Não, a nossa motivação não é em resultados, não é em sentimentos. Nós precisamos ser convencidos internamente de que o Senhor tem feito tal obra, de que o Senhor tem intimidade, Ele habita em nós e nos dá direção de como seguir. Muitas vezes vamos precisar passar por momentos difíceis, por ventos, por problemas, mas se estivermos focados no Espírito, entenderemos, como sair de tal situação, como nos fortalecer naquele momento, como usar a armadura de Deus. Por isso precisamos não focar em pessoas e em resultados, e nem sentimentos, mas focar pelo convencimento que vem do Espírito Santo. No versículo 3 diz assim: e isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Toda pessoa que persegue outras, toda pessoa que só reclama da outra, que só questiona aquilo que o outro está fazendo, ele ainda não conhece o Pai e ainda não conhece Jesus. Porque quem conhece o Pai, quem conhece Jesus, não persegue pessoas, mas ganha pessoas para Jesus. Não maltrata a pessoa, mas entrega o amor de Jesus que está sobre a sua vida para as pessoas. Isso é algo muito tremendo e muito forte. Então, aquele que persegue o outro, aquele que só vê o que o outro está fazendo e diz se está certo ou se é errado, esse ainda não conhece o Pai e nem a Jesus. E no versículo 4 diz assim: mas tendo-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembrareis que já vos tinha dito.
E eu não vos disse isso desde o princípio porque eu estava com vocês. Sabe, Jesus estava orientando, ele disse, olha, vai ter tempos difíceis, vai ter lutas, vai ter pessoas até que vão te expulsar das igrejas, das sinagogas, vai ter pessoas que vão te tratar mal, vai ter pessoas que vão te condenar, vai existir uma série de problemas, uma série de batalhas, e essas pessoas que estarão te perseguindo e falando de você, vão imaginar que estão fazendo uma obra até mesmo para Deus. Então Jesus está dizendo, olha, a premissa, o foco, o convencimento não pode vir do que está acontecendo de bom ou de ruim. Nossa vida melhorou, então é Deus. Agora piorou, Deus não está mais com a gente. Não, Deus não é movido naquilo que a gente tem ou naquilo que a gente possa ter ou naquilo que a gente pode ganhar. Deus não está movimentado naquilo que a gente tem. Deus está movimentando-se naquilo que a gente está se tornando. Então o convencimento é aqui dentro, por mais que seja difícil, por mais que a batalha tenha, sabe, crescido, por mais que tenha afunilado, mas aqui dentro pulsa uma voz, sabe, que diz, o Espírito Santo é quem convence, é nele a quem eu confio, não é no problema que se levantou, não é na situação boa que se levantou, porque os resultados, eles são apenas o fim daquilo que foi o meio e o começo, e o começo é Jesus em nós e através de nós. Então todo o resultado virá daquilo que eu estiver carregando dentro de mim. Então nós precisamos entender uma coisa, que o ser humano não se move pelos resultados, nem pelo que as pessoas estão achando daquilo que ele está fazendo. O ser humano, ele se move pela obra do Espírito. Então há uma intimidade que é recebida daquele que é convencido pelo Espírito Santo. Ele se fortalece no seu interior, sabe, e está ali apto a ser perseguido, a ser abandonado, a ser negado, talvez ser traído, porque foi isso que aconteceu em Jesus Cristo. Acontecendo tudo isso, ele ainda cumpriu a obra, porque dentro dele o Espírito Santo de Deus habitava. Então Jesus podia ter parado, meus discípulos me abandonaram, foram embora, eu fiquei sozinho na cruz, eu não quero mais. Não, Jesus não estava trabalhando em resultados imediatos, Jesus não estava trabalhando nos resultados e nos cálculos que o homem poderia fazer, mas Jesus estava trabalhando convencido pelo Pai, o Pai estava nele, o Espírito de Deus estava nele. Por isso ele não parou a obra quando foi abandonado, quando foi negado, quando recebeu a coroa de espinhos, porque o convencimento de Deus para com ele já era poderoso na vida dele. Isso é muito tremendo da parte de Deus. Então a obra mais maravilhosa e mais verdadeira é a obra do Espírito. Não é a obra do homem simplesmente. Nós fazemos coisas com Deus e para Deus, mas mais profundo do que isso é a obra que o Espírito Santo faz no interior da pessoa, que traz a paz para o coração da pessoa, que traz o fortalecimento para a pessoa, que coloca a pessoa numa estatura forte para suportar problemas, para suportar batalhas, para suportar aflições e ainda assim, carregado de uma unção da presença de Deus, do convencimento pelo Espírito, ainda fortalecer outras pessoas, outros irmãos, independente se não está do jeito que a gente esperava. Mas nós não estamos trabalhando por um resultado em prol daquilo que a gente está fazendo, mas nós estamos trabalhando em adoração em prol de fazermos a obra do Espírito Santo. Então, se você for perseguido, se você for caluniado, Jesus falou que isso iria acontecer. Então não se desanime, não baixe a cabeça, não desanime. Mas eu fiquei sozinho nessa luta. Não desanime, não olhe para os resultados. Nós nunca estamos sozinhos. Quando estamos com o Espírito Santo, aprendemos a clamar, aprendemos a falar diretamente com o Pai. O Pai nos dá direção de como resolver, de como dar continuidade àquilo que estamos fazendo. Se vem um vento difícil, a gente consegue, se manter ali firme, porque dentro de nós tem um convencimento de que a obra tem que ser feita para a glória de Deus e não para a glória do homem.
No versículo 5 diz assim: agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vai, Jesus estava dizendo. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu vou enviar o Consolador. O Senhor estava falando que Ele enviaria o Espírito Santo à terra. Então aí onde você está, você pode clamar, sabe? E o clamor, essa busca, tem que ser diretamente com o Espírito Santo, tem que ser pela fé, tem que ser uma busca às coisas de Deus, não apoio em pessoas, em coisas, porque é o Espírito Santo que vai te convencer. Por isso o tema é convencido tanto na presença como na ausência. Como é que é ser convencido tanto na presença como na ausência? Na presença é que se você estiver passando tempos bons, coisas legais, tudo maravilhoso, tudo dando certo, sabe, você comprando, você trabalhando, você vencendo, isso é na presença. Mas se essas coisas boas saírem e se tornarem ausentes de você e de mim, nós também precisamos continuar fazendo a vontade de Deus, crendo no Senhor. Porque Ele está dizendo aqui, na minha presença se tornaram alegres, e agora que eu estou indo, vocês estão tristes, vocês não estão sozinhos, o Espírito Santo vai ser enviado quando a minha saída. Isso é muito tremendo, por isso que às vezes eu olho para pessoas que estão desanimadas, estão tristes, estão dizendo, eu não estou sentindo a presença. Por isso que eu te digo, o convencimento de fazer a obra de Deus não é pelo que você está sentindo, mas é pelo que você já tem dentro de você, que não importa se você está sorrindo ou chorando, você tem que seguir, você tem que acreditar em Deus, você tem que ter fé, você tem que levantar uma adoração. Mas eu não estou sentindo vontade. Então faça um sacrifício de adoração, porque você está convencido. Não é você estar sentindo, é você estar convencido. É aqui dentro, com vontade ou não, mas aqui dentro você já está convencido de que tem que continuar crendo no Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem. Glória a Deus. Do versículo 8 diz assim: e quando ele vier, ele convencerá o mundo. Quem que vai convencer o mundo? Do pecado, da justiça e do juízo. Quem que vai convencer o mundo? É uma situação boa que eu estou vivendo? É uma situação ruim que eu estou vivendo? É uma coisa boa que aconteceu? É uma coisa ruim que aconteceu? Não. Quem vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo não é medido nas coisas que eu tenho, nas coisas que eu conquistei. Isso é um acréscimo de Deus para nossas vidas. Mas ele é medido pelo quanto eu posso suportar a aflição. Jesus foi, sabe, medido na proporção de quanto ele suportava, não de quanto ele crescia na terra. Mas foi abandonado pelos discípulos, foi negado por muitas vezes e também já foi negado por nós também, muitas decisões nossas, foi deixado sozinho no madeiro. Então Jesus não foi convencido pelas coisas boas que estavam acontecendo, mas ele foi convencido de um propósito que ele tinha que cumprir, que era adorar a Deus, era fazer aquilo. Porque com a morte, com o convencimento que veio de Jesus, veio a salvação para muitos de nós. Então ele disse, o convencimento não é pela vida boa que a gente tem, mas o convencimento é pelo Espírito Santo. Por isso que também no dia que tiver difícil, nós seremos os mesmos adoradores, seremos os mesmos homens de amor, de carinho, seremos os mesmos que estaremos fazendo as mesmas doações, ajudando, se entregando na obra, não porque está bom. Então ele disse assim, o convencimento do Espírito Santo é tanto para a presença como para a ausência. Se o dia estiver bom, adoramos. Se o dia estiver ruim, adoramos, porque a adoração a Deus não é um sentimento, mas a adoração a Deus
é uma decisão, é um convencimento que veio da parte do Espírito. E por quê? Do pecado. Do pecado maior na vida de um homem, você sabe qual é o pecado maior? O pecado maior é não crer em Jesus. Esse é o pecado maior. Sabe, muita gente pensa que existem vários pecados, existem várias consequências de pecados, mas o pecado maior é não crer nele, é entregar Jesus à crucificação novamente. Esse é o pecado maior. Então nós precisamos acreditar em Jesus para que a gente não cometa esse pecado. E da justiça, porque ele foi para o Pai e não veremos mais, até que ele volte, mas não veremos mais. Ele foi para o Pai. Por quê? Porque ele estava convicto na obra do Pai que ele estava realizando. Então, por mais que olhando com os olhos humanos, Jesus tinha perdido a batalha, porque os próprios discípulos que caminhavam com Jesus, Tomé tinha achado que Jesus tinha perdido a batalha. Pedro, o apóstolo, também acreditava que Jesus tinha perdido a batalha, porque eles viram com os olhos deles Jesus sendo crucificado. Então, quando eu trabalho pelo que eu vejo, eu não consigo entender o convencimento do Espírito, porque Jesus já tinha falado que a vitória dele vinha assim: ele morreria, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas como nós estamos muito ligados nos resultados, nos sentimentos, a gente acaba esquecendo que a palavra de Deus já foi declarada, que a bênção de Deus já foi declarada, e a gente acaba, vivendo pelos resultados. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já foi julgado, o inimigo já foi julgado. Então nós precisamos entender que o convencimento não é pela vida boa ou ruim. Estar com Jesus não é estar bem sucedido ou estar passando dificuldade. Estar com Jesus é estar convencido pelo Espírito Santo do seu propósito, de como tem que caminhar, de como tem que realizar, independente de qualquer situação. Ainda tenho muito a vos dizer, Jesus disse, mas nós não poderíamos suportar. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber tudo que é meu e vô-lo há de anunciar. Quem vive convencido pelo Espírito Santo encontra paternidade. Quem vive convencido pelo Espírito Santo transforma um Deus para um Pai. E você não passa mais a esperar da circunstância, a esperar do que está acontecendo, a esperar de um homem ou de uma pessoa. Você passa a ficar convencido que Ele é Pai e vai fazer o que tem que ser feito. E agora, como filho, nós recebemos a paternidade e entramos no direito de receber tudo que Deus tem preparado para nós. Por isso, não se preocupe se vir sofrimento, se vir dia ruim, se vir problema. Continue crendo aqui dentro que você tem que caminhar convencido com o Espírito Santo, acreditando nele, confiando nele e fazendo, aquilo que ele tem, nos ensinado. Esse é o propósito maravilhoso com ele. Aleluia! Então a paz de Jesus, a paz que vem do Espírito, é que vence as aflições. Não é a paz que vem do mundo, não é a paz que vem das conquistas, não é a paz que vem de uma vida bem-sucedida, não é essa paz. Mas a paz, verdadeira é a que vem de Cristo, é a que vem no interior. Por isso ele diz aqui,
no 33, ele pergunta antes: vocês estão crendo agora? E eles sim. E ele diz assim no 33: tenho-vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! Eu venci o mundo. Então, se levantou uma situação difícil, se levantou uma situação boa, isso não pode ser o que te convence a caminhar com Deus. Independente do bom ou do ruim que está acontecendo, do problema ou da dificuldade, aqui dentro você está convencido de que Jesus é com você, de que você vai prosseguir, sabe? Você não precisa sentir, você só precisa estar convencido pelo Espírito Santo, que você vai dar continuidade, que Deus tem essa bênção, que Deus tem esse milagre, que Deus que te chamou, Ele não te desampara, que aquele que começou a boa obra vai terminar. Então o propósito é estar convencido aqui dentro, para não ser paralisado pelas coisas externas, mas fortalecido e convencido pelo Espírito Santo que está interno. Independente do dia mau e difícil, continue crendo. Aquele que prometeu é fiel. Então, receba esse tema em sua vida, convencido na presença como na ausência. Continue firme em Jesus no tempo bom, no tempo ruim, ou no verão ou no inverno, não importa. Convencido pelo Espírito Santo, nós nunca o deixaremos e continuaremos crendo que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele vive e que vai fazer grandes coisas acontecerem na nossa direção, para a honra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Amém! Que o Senhor te surpreenda essa semana. Que o Senhor visite a tua casa, visite o teu trabalho, que o Senhor visite o teu tabernáculo. Que o Senhor derrame sobre a tua vida grandes coisas nesses dias, internamente. Que a presença de Deus, do Deus Altíssimo, sopre sobre o teu lar e que teus olhos saiam do problema e entrem no céu da adoração e você veja, assim como Daniel viu o leão jejuar, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego viram a fornalha se tornar gelo, sabe, assim como Jesus viu a cruz ser um portal para a eternidade dos seus filhos, assim é a visão espiritual, o convencimento do Espírito e não o resultado das coisas. Se tudo vai mal, continue convencido de que aquele que começou vai fazer. Se o dia ficou difícil, continue convencido, Ele não pode mentir, Ele é fiel. Receba a visitação de Deus e a glória dEle seja manifesta. Ele é adorado, merece ser adorado, Ele vive, Ele tragou a morte foi derrotada por Jesus o Cristo. Glória a Deus, Jesus. Declare na sua casa, não receba o medo, não receba angústia, mas declare: eu confio em Deus, eu confio em Deus, o meu Redentor vive, aleluia, louvado seja o nome dEle. Jesus continue nos guardando, nos protegendo, e se você ver alguém aflito, alguém em dificuldade, abra sua boca e diga: Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos e pedimos. Creia, Ele é Deus, Ele é poderoso. A glória e a manifestação de Deus, sabe, está liberada para esses dias. É muito bom adorarmos, é muito bom
sabe, adorarmos a Deus, confiando nele, nos alegrando nele. O mundo é mau, a dificuldade, ela vai vir. Jesus diz: se o mundo veio até contra ele, que era filho de Deus, imagine nós que somos pequeninos, mas independente, se estiver tudo bem, ou se estivermos enfrentando lutas, a convicção vai ser a mesma. Convicção vai ser a mesma. Cremos em Jesus, confiamos em Jesus, sabemos que Ele é poderoso, sabemos que Ele pode fazer em um segundo, em um dia, 1000 dias. É hora de adorar, é hora de declarar que Jesus reina, que Ele é o Emanuel, Deus conosco, que Ele sabe e seja adorado na sua casa. Em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos agora. Agradeça a Deus pela vida, pelo fôlego que você está respirando. Puxe bem fundo a respiração. Você está vendo? Você está vivo. Ele é a esperança quando não há. Não deixe a angústia tirar a sua paz. Diga agora: tu és o Deus fiel. Diga mais uma vez: tu és o Deus fiel. Diga mais uma vez: tu és o Deus fiel. Tu és o Deus fiel. Mano, declare dentro da sua casa, receba dentro da sua casa a presença de Deus. Lance fora todo medo, toda angústia, toda opressão que veio sobre você. Nós declaramos: o Rei dos Reis vive, o Emanuel, o que venceu e tragou a morte na vitória. Declare que a presença de Deus está sobre o teu lar, sobre a vida da tua família, que todo vento que vier na nossa direção vai cessar, porque nós sabemos que Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir buscar a sua igreja. Por isso a perseverança não está nos resultados, mas está no que confiamos, e é nele que confiamos. Deus fiel, Emanuel. Aleluia. Obrigado, Senhor, por estar na nossa casa, na nossa vida. Que o Senhor derrame mais uma semana de proteção sobre você, sobre a tua casa, e que a cura do Senhor seja renovada nos nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, faz barulho, sabe, não se desespere pelo algo que aconteceu. Deus está no controle de tudo, só confia, não se entristeça. Deus está no controle de todas as coisas na vida daquele que crê. Até o que é ruim coopera para o nosso bem. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus nós finalizamos esse momento e já estamos, Pai, nos preparando para voltar para a tua casa. Sabe, no momento certo Deus vai nos dirigir aos cultos novamente, e ali estaremos juntos, adorando e adorando. E que nesse tempo de aprendizado, o Espírito Santo de Deus continue nos visitando e nos convencendo de que Ele é conosco. Emanuel.